E aí, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Aqui é missionário Roscleia. Estou aqui nesse momento de oração, de fé, para orar por você, por sua casa, por seu trabalho e tudo o que envolve a sua vida. Irmão, eu estava aqui orando e meditando na palavra de Deus. O Espírito Santo tocou muito forte. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te direcionar para aquilo que você precisa saber. Você que muitas vezes não sabe o que Deus tem para a sua vida e como fazer a vontade dele. Qual é o seu chamado? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia a melhor maneira de você ser usado por Deus e a maneira de você ter paz, sabendo que você está no caminho certo, tá bom? Vamos começar. Antes de começar, eu peço a Deus abençoe o seu dia, sua quinta-feira, que seja repleta de paz, que Deus ilumina a sua vida, o seu caminho, cada área da sua vida, que Deus o abençoa, porque hoje o mundo precisamos de paz, amor, estamos precisando de luz, porque há tanta treva, tanta dor, tanta tristeza, tantas pessoas aflitas, chorando, angustiadas. Então, coisas que você sofre por ver aquelas pessoas sofrendo, você se dói por ver aquelas pessoas naquela luta, naquele sofrimento, com enfermidade que não tem cura, e tem cura para Deus, e Deus te cura, entendeu? E como fazer a vontade do Pai. E quando estamos no caminho certo, o fruto vem, o resultado vem. Por isso que as portas estão fechadas na sua vida, ou é porque você está no caminho errado e não está cumprindo o que Deus te chamou, ou é simplesmente o que você está no caminho certo. Então o inimigo tem se levantado e quer colocar dúvida, medo. Ele quer te impedir de encaminhar, tá certo? Hoje nós vamos meditar aqui na história que todos nós conhecemos de Davi e Golias. Davi era um simples jovem, desconhecido, ele era um homem de Deus, só que ele era abandonado pela própria sua casa, nem seu pai o reconhecia, nem seus irmãos. Mas Deus escolhe a gente pelo coração. Quando Deus escolhe uma pessoa, ele não vê a inteligência, a capacidade, as suas habilidades. Ele olha o nível de pessoas que Jesus escolheu para o ministério, para ser os futuros apóstolos. Eram pessoas letradas, eram pessoas que não tinham nenhum status de sociedade, eram as pessoas que muitas vezes eram brutas sem educação, pessoas que não tinham caráter. Mas Jesus chamou eles justamente, o próprio Cristo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e os arrependimentos. Então Jesus sabe que é somente com Ele que a nossa vida transforma. É só com Ele, Jesus fala. É porque Jesus sabe, é só com Ele que nossa vida é transformada. É só a glória. A glória só tem que ser somente do Senhor. Por isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus não escolheres no nome de nobres nascimento, muitos que nascerem em berço de ouro. Por ao contrário, Deus escolhe aqueles que são pobres, aqueles que muitas vezes são marginalizados, desprezados, humilhados, para que a glória seja somente de Deus, para que as pessoas olhem para você e pensem, é só Deus mesmo para ter feito uma obra dessa. Então, irmão, às vezes você é um irmão que está me ouvindo, às vezes você já tem condição, você nasceu em berços de ouros, Deus escolhe esses também. Aliás, a gente cobre muito para os pobres, mas tem pregado para os ricos também. Tem muito entre eles que serão sábios. Apesar de que Jesus diz, é mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico ser salvo. Então o problema não está no dinheiro, está no coração da pessoa. O coração dela está voltado para o dinheiro. E a única identidade que está na Bíblia, que chama o Senhor, ante o Pai, ante Deus, dinheiro. Nós não podemos servir dois senhores. Não tenho medo de dizer, o maior ídolo da nossa autoridade é o dinheiro.
As pessoas matam por dinheiro, as pessoas morrem por dinheiro, as pessoas sacrificam o tempo com a família, com os filhos, por causa de dinheiro. Irmão, eu sei que não era o objetivo da mensagem, era me trazer do outro lado da história de Davi, que você vai ficar impressionado. Mas eu quero te dizer, coloca o seu coração, revolta o seu coração totalmente para o Senhor. Amém? Quando Deus levantou o profeta Samuel para ir lá ungir o futuro rei de Israel, o profeta Samuel não olhou pela aparência, olhou para a aparência dos irmãos de Davi, é um desses homens, mas Deus falou, profeta, e disse: eu não escolho por aparência, eu não olho por aparência, eu vejo o coração. Irmão, um dos sinais que estamos amadurecendo espiritualmente, é que a gente começa a pensar com a mente de Cristo, com a mente de Deus, e a gente começa a olhar para as pessoas, não olhando a aparência, olhando o que está por trás da aparência. Graças a Deus, Deus me deu esse dom, essa capacidade que eu tenho, o que está por trás. Tem pessoas que eu converso, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão até fazendo gracinha, piado, mas lá dentro eu sei que o coração está ferido, machucado, a pessoa está sentindo vazio. Temos que pedir isso para Deus, o que está lá na profundidade do ser da pessoa, amém? Então, irmão, Deus escolheu Davi por coração, não pelo que ele é. Deus te escolheu por essa maneira também. Deus te enxerga dessa maneira que você não se enxerga. Deus vê você o potencial, nem você acredita que você tem. Esse é o nosso Deus maravilhoso. É como se nossa vida fosse uma semente, e dentro de cada semente já existe como se fosse um DNA dela. E dentro de cada semente existe todo o potencial dela. A gente não sabe o que vai virar aquela semente, mas Deus já sabe. E muita semente, até mesmo um grão de mostarda, que o menor dos grãos de todas as sementes se torna uma árvore gigantesca. Uma árvore que dá sombra para muitos passarinhos, é uma árvore maravilhosa. Então, a nossa vida é assim também. Nós não sabemos aonde a gente pode chegar, mas uma coisa a gente pode ter certeza. Eu me lembro muitos anos atrás que eu vi esse versículo que entrou no meu coração. Está lá em Efésios 3, versículo 20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, irmão? Eu tive certeza que Deus ia fazer de tudo que eu pensei, de tudo que eu orei, porque eu confiei e tomei posse. Isso é por causa do Espírito Santo que opera em nós. Se você já tem o Espírito Santo, se você já entregou a sua vida para Jesus, agora esse Espírito de Deus está dentro de você. E com certeza Ele vai te libertar a cada dia. Amém? A Bíblia diz em 1 de João que o Espírito Santo é como uma semente divina dentro de nós. E por causa dessa semente divina, nós não podemos viver na prática do pecado. Irmão, se nós nascemos de novo, o Espírito Santo vai convencer a cada dia que a gente tem que renunciar a nossa carne, a nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor, amém? E para isso, irmão, nós vamos passar por muitos desafios, muitas lutas, nós vamos ter que carregar nossas cruzes diariamente, não vai ser fácil. Mas a partir de cada experiência que a gente tiver, de cada situação que a gente viver, com certeza ali, Deus já vai estar ali moldando, nos preparando, para colocar também nas nossas mãos coisas boas, porque Deus deseja nos dar coisas infinitamente maiores. Então, quando não tivermos preparados, essas coisas não virão. Eu costumo dizer que Deus só faz algo novo naqueles que estão dispostos a renunciar ao passado e o pecado. Por isso, não guarde mágoa, não guarde nada no seu coração que possa ser um fardo em sua vida. Um fardo que Jesus não colocou, mas sim você mesmo foi colocando sobre você mesmo. O fardo da culpa, do medo, da relosidade. E quando Jesus olhou para Eliseu
Na época ele falou olhou para os fracos, pelos oprimidos e disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu colocarei sobre vocês o meu fardo. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus estava falando, dando uma indireta para os fariseus, porque os fariseus colocavam esses fardos sobre essas pessoas, que nem eles conseguiam suportar. Então esse fardo era pesado, era cheio de regras, e as pessoas tinham que fazer aquilo para ser aceito. Então agora Jesus está dizendo: meu fardo é leve. Não vai ser difícil, vai ser um fardo, mas é leve. Os meus mandamentos não são penosos, assim diz a palavra de Deus. Então, Jesus quis dizer então que a caminhada tem que ser leve. O inimigo que vai se levantar na nossa vida. O que mais levanta nas nossas vidas é o pecado, é as lutas, é as aflições, mas o Senhor, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te transforma, Ele te guarda, entendeu? E o Senhor fala que Ele está com você, e eu vou ler aqui, então achei interessante o que Davi diz. Quando Davi, ele falou, então assim, irmão, Deus pode ser com você, assim como foi com Davi. Escolheu você, não importa se você é rico ou se você é pobre, se você é mendigo ou se não é, o que for, Deus ama você de qualquer jeito. Vou ler aqui em capítulo 17 que diz: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Você virá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra os filisteus. Você é apenas um rapaz, e ele guerreiro desde a mocidade. Amém, irmão? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Maturidade espiritual não tem nada a ver com tempo de igreja. Tem pessoas que têm 30 anos de igreja e ministério. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com nossa idade. O próximo apóstolo Paulo disse para Timóteo: quero um ajudante dentro do ministério. Timóteo, não deixe ninguém te desprezar por você ser jovem demais. Antes seja um exemplo, a fé, a pureza, no amor, na santidade, na perseverança. Então, irmãos, eu sei que eu estou falando para muitos jovens, muitas pessoas que são novas na fé. Às vezes você está me ouvindo, tem 14 anos, 10 anos, 16 anos, você pode ser uma pessoa madura na fé. Eu não tenho medo de dizer, está levantando uma geração que vai dar fluir, vai ser apaixonado por Jesus, mais do que a gente somos. E eu falo, entendeu? Que jovens hoje, quando eles pegam com o Senhor, eles vão fluir mais do que a gente. Porque o jovem, você vê que Davi foi escolhido jovem, né? Então, o Senhor, Ele fala, né, que nós somos filhos de Deus. É uma alegria tão grande quando eu vejo que Deus resgata um jovem, resgata alguém que está sofrendo, resgata uma pessoa lá no mundo. Então Davi era esse menino, jovem. E olha a continuação, que interessante. Davi, entretanto, disse a Saul: seu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando parece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. E dou os golpes e o livro a ovelha das suas ataques. Quando ele se vira sobre mim, eu pego sobre a zúbala, pega sobre a zúbia de leão. Então, você vê que Davi, ele lutou com o leão, com o urso, e livrou-se das mãos dos filisteus. E nisso já disse a Eliseu: vai e o Senhor esteja com você. De Israel, ter coragem de falar para o rei de Israel. O próprio rei disse que ele não estava preparado, que ele era um menino. Então não é assim que as pessoas dizem para mim, para você? Por que você acha para com isso? É muito triste quando a gente chega na igreja e já tem aquelas pessoas que estão muitos anos na igreja, no ministério, elas estão ali acomodadas.
Tem até o nome da cadeira deles lá. Então, que já ganhou a carteirinha, já ganhou a medalha do membro e não precisa fazer mais nada para Deus. Tá lá 30, 40 anos, aí você chega lá com ideias novas e você chega do fogo do Espírito Santo fazer a diferença. A primeira coisa que essa pessoa diz: não vai dar para fazer. Eu vou te dizendo, esse fogo é o primeiro amor, essa chama do primeiro amor vai passar. Isso aí é questão de tempo. Isso logo você vai estar frio. Mas as pessoas, é impressionante como elas querem colocar você para baixo. Então Davi foi muito usado. Quando viu o leão e o urso, ele matava ele e protegia a ovelha. Assim como Deus me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar desse gigante. Quem é ele? Quem ele pensa que é para enfrentar o exército de Israel? Então foi tão que Saul não teve outra escolha. Então que o Senhor esteja com você. Só que aí que entra a mensagem que eu quero trazer para vocês, irmão. Olha a continuação. Vou ler aqui rapidinho. Tem muitas pessoas que confiam em Deus e entregam nela mesma. Em Saul, apesar da sua experiência, ser o rei de Israel, ele era um bebê na fé, ele era imaturo, homem de pequena fé. Versículo 38. Saul vestiu Saul com sua túnica e colocou a armadura e pôs o capacete de bronze. Davi prendeu sua espada sob a túnica e tentou andar, mas pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou seu cajado, escolheu-se no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se dos filisteus. A mensagem que eu queria trazer é essa aqui, que eu vou falar agora. Tem muitas pessoas que confiam em Deus, mas elas não conseguem sair da raiz, não conseguem se desprender das suas habilidades, daquilo que ela experiência, daquilo que ela tem do passado. Então as pessoas, Davi, você vê que falava, né, para Davi, vai com Deus. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou armadura de ferro. Irmão, Saul estava dizendo para Davi: pode ir com Deus, mas saiba que é eu que vou te proteger. Sou eu que vou te dar toda a assessoria. Irmãos, o que mais nós vemos, pessoas que são cristãs, qualquer lugar, essas pessoas confiam em Deus, mas também confiam na sua capacidade. E Saul queria também que Davi vestisse a sua armadura. Se ele vestisse esse gigante, seria a sombra de Saul, jamais do que maior do que Saul. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que estão felizes com a gente, gosta, abençoa, mas enquanto a gente está lá embaixo, deixa a gente subir um pouquinho, deixa a gente ultrapassar elas. Ela vai fazer de tudo, pode ser no trabalho, pode ser na sua vida financeira, pode ser você está trabalhando ali, você passa de gerente, passa anos e anos que aquela pessoa está numa empresa, você sobe. A pessoa gosta de nós até o momento que a gente não passa elas. Eu não estou falando do verdadeiro cristão, eu estou falando em todas as áreas. Entendeu? A gente fica feliz. Eu fico feliz com aqueles que Deus cresce. Chorás com o que chora e alegrás com os que se alegram. Mas eu vejo que é muito mais fácil você chorar com o que chora do que quando você encontra uma pessoa caída. Você é fácil chorar com ela. Eu quero ver você se alegrar com a vitória dos outros. Infelizmente, a gente não vê muito essas coisas. A gente tem que guardar para nós. Se encontra lá, você vai contar um testemunho, as pessoas começam a te invejar. As pessoas começam a pensar, por que comigo dá tudo errado e com a pessoa dá tudo certo? É por isso que muitas vezes a gente passa por luta. Se fosse tudo perfeito, as pessoas iam pensar isso. As pessoas iam achar, nós, porque fulano tem um casamento perfeito, uma vida perfeita e a minha está um caos. A gente muitas vezes não entende o que passa no coração das pessoas, mas Deus já sabe. E Deus dá-nos muitos livramentos.
E a gente percebe que na história de Davi com Saul, depois que Davi venceu o gigante, ele mudou de cargo. Deus fez subiu de um desconhecido para um guerreiro, que o próprio Saul colocou ele para guerrear, trabalhar para ele. Mas o que aconteceu? Davi foi se destacando como um guerreiro. Então, uma vez ele voltou da batalha e as irmãzinhas, usadas pelo cão, pelo diabo, começou a fazer uma musiquinha que ela cantara o corinho. A história do corinho era assim: Davi matou 10 milhares, Saul matou somente milhares. E aí a Bíblia diz, como todo mundo gostava demais de Davi, o coração de Saul já não era mais o mesmo. Ele passou a odiar Davi, ele passou a ter inveja de Davi. Então, irmãos, as pessoas infelizmente não torcem por nós. Infelizmente. Por isso que a gente tem que selecionar muito bem as nossas amizades, com quem que a gente pode compartilhar as nossas conversas, com quem que a gente pode compartilhar a nossa vida. Mas amar uns aos outros. Muitas vezes a pessoa quer determinar o nosso futuro. As pessoas querem dar palpite demais. As pessoas querem colocar um fardo sobre nós, colocar uma armadura sobre nós que não pertence a nós. Por isso que às vezes você vê que Davi não conseguiu andar com a armadura de Saul. Ele mesmo disse: eu não consigo dar um passo sequer. Minha vida ficou travada aqui, porque não estou acostumado com a armadura. Então Davi pegou as pedrinhas, o seu estilingue, e foi na fé, com as suas armas, com as suas experiências, aquilo que ele sabia manusear. Então, o que eu quero te dizer, muitas vezes a sua vida está travada, você não consegue caminhar, por quê? É muita gente colocando um peso sobre você, colocando a responsabilidade que você não tinha que ter. Irmão, às vezes o pai coloca o fardo sobre os filhos. Isso acontece muito. O pai deseja tanto que o filho segue aquele caminho, a mãe quer que a filha siga tanto, que siga os passos dela. Os filhos se sentem aprisionados. Muitas vezes, com timidez, ficam muito tímidos, não conseguem se soltar, não conseguem desenvolver potenciais dele. Uma decisão eu tomei. Os nossos filhos, os meus filhos. E eu coloquei muito fardo sobre eles. E hoje eu vejo que suguei muito eles. Entendeu? Então a gente tem que deixar eles escolher. Mas caminhos bons. A gente queremos que eles sigam o caminho do Senhor. A gente podemos direcionar. Mas quem vai fazer a escolha são eles. Nós não podemos colocar esse fardo na vida deles. Entendeu? Às vezes a pessoa dá palpite na sua vida porque você não faz isso com o outro. Por querer agradar os outros, você acaba desagradando ao Senhor. Que você não cumpre o seu chamado, você não vive a sua essência. Eu já aprendi na minha própria vida o seguinte: quanto mais natural você for, mais Deus vai te usar. Irmão, já tentei ser igual aos outros, já tentei pregar de forma muito diferente da minha. Então, não adianta. Se não tem a unção do Espírito Santo, se não tem a glória, do que adianta? Porque não adianta eu querer usar as coisas como Deus usa as pessoas, eu querer usar igual, se eu não tenho a unção. Eu tenho que ser eu mesma. Eu tenho que ser eu mesma, eu tenho que buscar mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, falar mais com Deus. E que Deus me usar da maneira que Ele quer me usar. Não da maneira que as pessoas querem que Ele me usa. Mas para isso a gente tem que ir para a nossa essência. Conhecimento que Deus nos deu. Sem querer a aprovação dos outros. Então, Deus certamente nos dará vitória. Amém? E se você puder, vou estar orando por vocês. Feche seus olhos. Vamos fazer essa corrente de fé. Vamos fazer isso. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoa. Em nome de Jesus. Pai, a vida é boa, perfeita e agradável. Mas parece que vivemos, papai, o pão que o diabo amassou. Nós não aceitamos viver nesta maneira, Jesus. Porque o Senhor falou que veio para dar vida e vida em abundância, Senhor. Eu te peço, traga libertação, liberdade, Senhor.
Que essa liberdade, ela venha libertar outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, tira todo o fardo que não vem de Ti. Mostra para nós, Senhor, qualquer fardo que as pessoas colocar sobre nós. Que as pessoas, Pai, nos incentivaram a seguir. Que o Senhor nos livra de tudo isso. Queremos somente aquilo que vem de Ti. Somente as dá-te do céu. As pessoas não podem fazer nada por nós. Ela não pode responder nossas orações. Mas o Senhor pode. Por isso eu te peço, neste momento, que a cura venha sobre essas pessoas. Na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu ministro a cura sobre a vida dos irmãos e da irmã, cada pessoa que está perdida, que está frustrada, que ainda está sofrendo, não acha caminho. Tenha misericórdia dessas vidas, que ela seja transformada hoje e sempre. Oh, meu Pai, eu te peço, cubra nós com teu manto de glória e poder. Que o Senhor nos livre da astúcia do inimigo. Que o Senhor me dê livramento hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém.